Descobrir um esqueleto é sempre uma experiência chocante, mas o que você faz quando essa descoberta acaba sendo algo saído de um filme de ficção científica? Estamos prestes a descobrir. Aqui estão os 10 ossos mais misteriosos já descobertos no mundo. Número 10. Cenas de ação de esqueletos. Não, isso não se refere a nudes de dinossauro, mas é provavelmente a coisa mais próxima da vida real que temos disso. E ainda assim é extremamente estranho. As regras da vida quase sempre foram matar ou morrer. Isso nunca foi mais verdadeiro do que durante os tempos pré-históricos, como comprovado por alguns fósseis que são basicamente imagens de batalhas épicas na vida real. Um exemplo mostra um Protoceratops travando combate com um Velociraptor. Sim, igual no filme Jurassic Park. A causa da morte é um pouco estranha, pois os cientistas concluíram que o Velociraptor cortou o pescoço do Protoceratops e, por sua vez, teve seu braço quebrado. Mas como que os dois morreram? Bom, na melhor das hipóteses, eles simplesmente foram cobertos por um fluxo repentino de areia e foram preservados por muito tempo. Outro exemplo mostra um peixe pegando um pterossauro, que está pegando um peixe. Eu sei o que você está pensando. E sim, isso se parece com um meme. A melhor suposição de como isso aconteceu é que o maior peixe da imagem puxou todos para a água e o pterossauro morreu segurando o peixe menor. Por sua vez, o peixe maior sufocou com um grande puxão em sua boca e todos eles desceram para as profundezas sombrias juntos. Tão romântico. Número 9. Crânios misteriosos da Antártica. Em 2014, o mundo ficou chocado com a história de antigos restos humanos na Antártica, quando se pensava que os humanos nunca tinham formado comunidades por lá. O que diferenciava os restos mortais eram os crânios estranhamente alongados e, é claro, pareciam com aqueles alienígenas genéricos da mídia. Isso levou muitas pessoas a teorizarem que esses eram os primeiros alienígenas que visitaram a Terra. Mas mesmo que definitivamente não seja o caso, essa descoberta ainda assim foi incrível. O alongamento dos crânios lembra as práticas de tribos antigas em muitas partes do mundo, como em um grande número de tribos africanas. Chamados de deformação craniana artificial, eles deformam intencionalmente o crânio de uma criança, usando atadura na cabeça para distorcer o seu crescimento normal. Acredita-se que ter uma cabeça maior demonstra um status social mais elevado da pessoa, sugerindo que ela é mais inteligente e mais próxima do mundo dos espíritos. Infelizmente, depois de um grande debate online, concluiu-se que essas descobertas da Antártica são provavelmente uma fraude elaborada. Se algo assim fosse realmente encontrado, destruiria nosso conhecimento atual sobre o passado da humanidade. Número 8. Esqueleto de Atacama. Em 2003, o esqueleto de um feto humano foi encontrado em uma cidade chilena deserta chamada La Noria, na região do Atacama, no Chile. Além do esqueleto parecer com algo entre um spin-off do Alien versus o Predador, gerou muito debate porque tinha 64 mutações incomuns em 7 genes que estão ligados ao sistema esquelético. Os restos mortais tinham um total de 10 pares de costelas e uma série de outros problemas médicos. Embora muitas pessoas digam que é um alienígena que foi enterrado por ancestrais humanos, a história mais realista pode ser apenas um fato muito triste. Um bebê nasceu prematuramente em um ambiente ao qual não iria sobreviver, e juntamente com seus defeitos, provavelmente sucumbiu a uma morte horrível. Cara, que tragédia. Número 7. Monstro marinho de Aberdeen. Muitas coisas vão para a costa britânica, e embora a maioria delas acabe sendo preservativos usados e latas de cerveja, de vez em quando você consegue algo interessante. Em 2011, um esqueleto misterioso de 9 metros foi encontrado em uma praia perto de Aberdeen. Enquanto muitas pessoas rapidamente começaram a dizer que a criatura era na verdade uma baleia ou outro mamífero marinho em decomposição, esta não seria a primeira vez que uma nova criatura marinha fosse encontrada assim. Infelizmente, desde sua descoberta não foram feitas muitas pesquisas de acompanhamento sobre essa criatura, o que provavelmente significa que ela estava muito decomposta ou algo assim. Curiosamente, esta não é a primeira vez que um suposto monstro apareceu no Reino Unido. Então, o que os britânicos estão fazendo com o oceano? Número 6. Gigantes de Wisconsin. Não é um time de futebol menos conhecido, mas se refere a homens enormes que provavelmente poderiam acabar com você. Em 1912, o New York Times publicou uma história sobre 18 esqueletos que foram encontrados em Lake Lawn Farm, que tinham cerca de 3 metros de altura e tinham uma fileira dupla de dentes, assim como 6 dedos das mãos e dos pés. Agora, se isso já não for estranho bastante, essas coisas coincidem também com muitos ensinamentos antigos, uma vez que seres gigantes foram mencionados em tudo, desde notas antigas aleatórias até a própria Bíblia.
A história também inclui uma teoria da conspiração que afirma que há muito mais desses esqueletos por aí, e que eles estão sendo acobertados pelos governos para esconder o verdadeiro passado da humanidade. É claro que isso pode ser um delírio, e uma explicação mais lógica seria que os ossos de animais foram simplesmente misturados com os de seres humanos, para criar uma outra farsa convincente. Número 5. Escorpião gigante. Bom, aqui está algo para o seu próximo pesadelo programado. Uma garra foi encontrada na cidade de Prüm, na Renânia-Palatinado, que dizem ter pertencido a um antigo escorpião com cerca de 2,5 metros de altura. Embora os cientistas já conheçam a existência de insetos gigantes que vagam pela Terra pré-histórica, havia poucas evidências que sustentassem esses aracnídeos gigantes antes dessa descoberta. E sim, eu disse aracnídeos, o que significa que o passado foi repleto de aranhas e caranguejos gigantes que provavelmente queriam estar o mais perto possível de você. Embora isso seja assustador para todos nós, tenho certeza de que essas criaturas horripilantes vagaram pelos oceanos da Terra há cerca de 400 milhões de anos atrás. Número 4. Crânios demônios nazistas. A história desse aqui é ainda mais estranha do que seu nome. Em 2014, uma equipe de cientistas russos, liderada por Vladimir Milenkov, encontrou essas coisas em uma caverna, no Monte Bolshoi-Chak, na Rússia. Se essas coisas não forem assustadoras o bastante, uma pasta e um mapa que foram encontrados na floresta próxima parecem ser de um membro da INERB, a mais secreta das instituições nazistas. A presença dos INERB dá muito crédito a essa história, já que sua principal missão durante a Segunda Guerra era conduzir pesquisas sobre a origem real dos humanos e da raça ariana. Enquanto muitas pessoas começaram a achar tudo isso uma farsa, outros disseram que essas coisas são reais, considerando que são uma combinação perfeita para o que a maioria das religiões considera ser demônios. Infelizmente, é aqui que as informações sobre esses crânios param, uma vez que nenhuma pesquisa ou novos artigos sobre os crânios foi publicado recentemente, o que significa que eles eram provavelmente algum experimento de artesanato estranho. Mas vamos ser honestos aqui, preferimos muito mais que seja algum experimento esquisito movido à vodka do que um bando de demônios nazistas. Número 3. Esqueletos de Hupkund. Um lago gelado cheio de esqueletos antigos com ferimentos estranhos? Deve ser um sonho de algum arqueólogo. Os esqueletos foram encontrados graças a um pouco de sorte, pois estavam no fundo do lago gelado e só foram visíveis durante o período de um mês, quando o gelo derreteu. Os testes também mostraram que os esqueletos eram um grupo misto de pessoas baixas, aparentemente habitantes locais, e pessoas altas que pareciam ter uma mutação única, conectando-os às pessoas que habitam a região de Maharashtra. As descobertas geraram muitos debates sobre como eles foram parar ali e o que exatamente aconteceu. A melhor explicação até agora é que os esqueletos mais altos estavam em algum tipo de peregrinação e estavam acompanhados pelos moradores locais. Sua morte é atribuída a um trauma contundente na cabeça, causado pelo que parece ser algum objeto redondo. Portanto, a teoria aceita que esses pobres rapazes tiveram o azar de serem apanhados por uma tempestade que arremessou objetos diretamente em seus rostos, o que resultou em uma morte limpa, mas dolorosa. Número 2. Humanos alados minúsculos. Essas pequenas criaturas foram encontradas no porão de uma velha casa em Londres e dizem que pertencem a Thomas Theodore Marilyn, um aristocrata rico do século XIX. As criaturas estão em vários estados, desde esqueletos a restos em decomposição, e a maioria deles é mantida em pequenas caixas com as asas pregadas em painéis de madeira. O motivo de estarem aqui se encaixa bem no álibi do colecionador rico, com outros conteúdos da coleção, como anotações das vítimas de Jack o Estripador e órgãos humanos preservados em potes. A coleção de fadas também veio com o que parece ser dados científicos e uma análise, rabiscados no papel, o que poderia significar que estavam sendo pesquisados pelo colecionador ou por outra pessoa no século XIX. Toda a coleção agora pertence a um homem chamado Alex C.F., e como ele é um artista, isso dá quase certeza de que essas coisas são uma farsa. Enfim, as fadas estão em exibição, se você quiser olhar bem para elas e analisar também. Número 1. Esqueleto de dragão. Os dragões têm aparecido em mitos e lendas em quase todas as culturas do mundo, então você pode imaginar como as pessoas ficaram chocadas quando um esqueleto semelhante a uma dessas feras foi encontrado na cidade de Zhangjiakou, na China. Um vídeo do esqueleto apareceu em 2017, com muitos locais filmando, bastante convencidos de que era de fato um dragão de verdade.
O esqueleto tinha em torno de 18,2 metros de comprimento e se assemelhava muito aos dragões das lendas chinesas, que mais parecia uma cobra com esteroides e algumas pernas jogadas nessa mistura. O esqueleto foi, obviamente, levado pelas autoridades para ser examinado, mas desde então nenhuma notícia foi publicada até o momento em que esse vídeo foi produzido. Embora muitas pessoas possam acreditar que eles são genuínos, o passado prova de forma diferente. Há muitas histórias de marinheiros que encontraram esqueletos e logo garantiram que era um dragão, sem perder tempo analisando. E em muitos desses casos comprovou-se que os esqueletos eram restos de pássaros, especificamente os ossos da região pélvica. Também há céticos que acreditam que eles foram feitos usando dezenas de esqueletos de cachorro para criar algo como uma peça de arte. Curiosamente, houve até mesmo um boato de um dragão em 2013 que assustou todos que andavam na praia em que foi encontrado. Então, por que isso nunca foi relatado? Bom, acabou sendo um anúncio muito inteligente da Game of Thrones, e pensando bem, também foi um spoiler muito ruim. Infelizmente, como ainda não estamos atualizados sobre a descoberta desse dragão, a história sobre os ossos de cães parece ser a explicação mais confiável aqui. Impressionante. E você, acha que a maioria deles eram boatos? E o que você acha dos boatos em geral? Eles são uma das piores coisas sobre a internet ou apenas um pouco divertidos? Eu gostaria de saber. Então deixe um comentário abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.